Então, boa tarde a todos. Cá estamos mais uma reunião ordinária. Portanto, 7 de abril de 2021. Estamos neste momento no período antes da ordem do dia e, como sempre temos feito, portanto, envio-vos umas notas e agora faço aqui uma breve referência a cada uma delas, de modo a que se perceba. Portanto, boa tarde a todos. Naturalmente, também inclui quem estiver depois a ver o vídeo, seja ele de tarde ou de manhã. Uma nota para uma legislação que foi publicada a prorrogar o prazo dos proprietários para limparem os terrenos florestais. Portanto, foi prolongada até 15 de maio. Portanto, salvo erro, estava até 15 de março e foi prorrogada mais 2 meses. Portanto, alguma dúvida, pode-se contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil para algum esclarecimento adicional. Portanto, os contactos são os da Câmara, os contactos telefónicos e o mail é proteçãocivil@cm-vendolentejo.pt. Depois, deixar uma nota sobre a situação da pandemia, à semelhança do que temos vindo a fazer sempre. Hoje, ao dia de hoje, e desde há alguns dias a esta parte, portanto, não temos casos positivos no Conselho. Como sabem, portanto, as medidas nacionais de combate à pandemia, digamos, decididas em Conselho de Ministros, revelou que o país entrou numa nova fase a partir de 5 de abril e nós temos também no nosso site todas estas medidas, sendo se calhar aquela que mais impacto irá ter, que é a retoma dos alunos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico às aulas presenciais, mas abertura de espaços e equipamentos que poderão depois consultar no nosso site. Como também temos referido, a partir do dia 19 de abril, mais outra fase, e depois, se tudo correr bem, né, como esperamos, a partir do dia 3 de maio, outra fase. Temos, volto a dizer, portanto, no nosso site está todas estas informações. Neste âmbito ainda, temos previsto que este ano a sessão protocolar do 25 de abril se faça nos moldes iguais a 2020. Portanto, tendo em conta a indefinição e tendo em conta que para jogar pelo seguro, digamos assim, a proposta é esta. Sobre a vacinação, dos números que foram disponibilizados pelo ACES, o ACES faz uma nota que o Conselho de Viana está dentro daquilo que foi previsto, portanto, podemos dizer que a vacinação no Conselho está dentro da normalidade e daquilo que previamente foi estipulado. Nós continuamos a utilizar, como sempre, temos feito os nossos canais de informação para sensibilizar e informar. Continuamos a acompanhar a evolução, articulando com todas as entidades oficiais, digamos assim, e deixamos uma nota sobre este assunto, que é, apesar do Conselho neste momento não registrar nenhum caso, pelo menos de conhecimento oficial, reforçamos o apelo à responsabilidade individual de cada um e que sigam as orientações das entidades oficiais. Uma última nota para referir que, como todos sabemos, com o aproximar das eleições autárquicas deste ano, portanto, que se perspectiva que ocorram em finais de setembro e início de outubro, portanto, também começam as forças políticas a apresentar as suas ações e, no nosso caso, no nosso Conselho, já são oficialmente apresentados 2 candidatos, cabeças de lista pelo PSD e pelo Partido Socialista, e um cumprimento para eles,
para o António Costa da Silva e para o João Anéis, e quero também referir que fazemos votos para que o debate político que se avizinha seja enriquecedor e esclarecedor para todos os eleitores e aconteça dentro dos princípios democráticos e respeito mútuo, condições que, naturalmente, a todos dignificarão. Portanto, este é o período antes da ordem do dia, estas são as minhas notas. Agora pergunto se algum de vocês quer referir algumas questões, algumas observações. Façam um favor. Eu, se me deres autorização... Pode ser, Luís Miguel, pode ser. Então, eu vou aqui começar com uma questão que me têm posto já há algum tempo, em Alcáçovas, mas de facto tenho estado à espera de alguma coisa com mais consistência e consegui agora ultimamente. Eu queria perguntar se vocês já fizeram alguma desratização ultimamente em Alcáçovas, porque tem-se dado ali vários casos de aparecerem vários ratazanas na rua que têm causado ali algum transtorno às pessoas, não é? Tem uma ratazana, quando aparece, não é propriamente um ratito, um faroleiro. E tem havido alguns casos com alguma frequência. Portanto, não sei se fizeram alguma desratização, se não fizeram, ou se mexeu em alguma coisa de algum esgoto, se calhar para alguma reparação ou alguma coisa que tenha dado origem a isso. Esta é uma das questões. Gostava de saber também qual é a vossa razão de terem estado e continuarem com os sanitários públicos encerrados. Segundo aquilo que eu me fui informar, não é um aconselhamento da DGE, nem é uma proibição. Temos vários conselhos com os sanitários públicos abertos, os nossos ainda continuam encerrados. Portanto, se vocês têm alguma razão especial para isso, tem a ver com o pessoal, não sei, pronto, gostava que me explicassem também esta questão. Uma das coisas também que eu queria perguntar, isto passou-se há bocadinho, tem o trânsito fechado na rua 5 de Outubro, e que dá até à rua do Lagar Novo, exatamente, que tem causado toda a manhã ali um pânico nos transportes, e pânico, atrasos, e ali um movimento um bocado exagerado, que as pessoas não sabem para onde ir. Porque, como vocês sabem melhor do que eu, estão a alcatroar aquela azinhaga ali do Matador. Para além disso, encerraram a 5 de Outubro e encerraram também do Lagar Novo, e aquilo tentava causar ali de facto um transtorno. Há alguma razão especial para aquela estrada estar curta? Pronto, de facto aquilo tem sido um bocado desagradável. Gostava de referir e de dizer que, olha, que pelo menos parece que surtiu algum efeito, alguma pressão que nós fizemos com os alcatroamentos, mas acima de tudo gostava de deixar aqui uma frase hoje que é muito importante, se calhar para todos. Costuma-se dizer, diz o povo, que pela boca morre o peixe. Acho que isto é importante, porque há coisas às vezes que se dizem sem se pensarem. Vocês Partido Socialista, e vocês eleitos que estão aí na Câmara neste momento, há uns anos atrás, quando andavam a fazer campanha para o vosso primeiro mandato, fartaram-se de fazer críticas ao atual Presidente da Câmara e à atual gestão da Câmara, atual nessa altura, não é? Por estarem a fazer alcatroamentos. Por isso é que eu digo, pela boca morre o peixe. Vocês estamos em vésperas de eleições e estão a fazer alcatroamentos, que eu acho muito bem, pecam por tardia, já deveriam estar feitos muitos deles, mas pronto, nós devemos todos tirar algumas lições sobre estas coisas, e se calhar estão a fazer alcatroamentos porque as ruas precisavam, se calhar não é por ser vésperas de eleições, mas os outros que fizeram no passado também se calhar fizeram porque as ruas precisavam e não por vésperas de eleições. Depois, tenho aqui só mais uma pergunta que queria fazer, provavelmente não vão poder, não saberão com certeza de cor, mas eu gostava de saber quanto é que custou aquele álbum de fotografias que vocês andaram a distribuir porta a porta. Gostava de saber mais ou menos o valor daquilo. Disse para já. Zé Filipe. Eu tenho aqui só 2 ou 3 pedidozinhos, pronto, que já tinham sido feitos anteriormente, mas que ainda não foram entregues. Não foram entregues, quer dizer, um foi feito na reunião anterior, que era o quantitativo do financiamento do Observatório, quanto é que tinha sido recebido dessa situação.
Outro era o mapa das entradas, o mapa que tinha sido pedido ao João Pereira, dos processos do município, das entradas e o término dessas mesmas obras. Já tinha sido pedido anteriormente, mas ainda não foi entregue. E o outro era a listagem dos pagamentos de água do mês de abril, quem é que efetivamente o número, a listagem das pessoas que efetivamente pagaram a água do mês de abril. Já tinha sido feito pedido há algum tempo também e que ainda não tem. Então, é assim, eu comprometo-me, portanto, como ficou combinado, como vocês sabem, é a Maria de Ares registar os pedidos dos vereadores, porque eu não consigo depois gerir isso e, sobretudo, quando é valores da área financeira, há outro valor que tu também pediste, que também não conseguimos arranjar. No entanto, com esta situação agora familiar da Maria de Ares, a coisa aqui, houve alguns elementos que não conseguimos concluir, nomeadamente até a ata, como eu já vos referi a off. Portanto, há outro aspecto que tu referiste, que tu solicitaste, que foi as transferências para as IPSS. Portanto, o que me comprometo aqui é que na próxima reunião, ou melhor, até à próxima reunião, portanto, arranjo o valor, os montantes. Esta situação do observatório é uma situação que quer dar valores atualizados. Aquilo é um valor, é uma candidatura a financiamento a fundos comunitários. A candidatura não é só o observatório. O observatório é uma componente do total da candidatura. E o que estamos a fazer é verificar os valores e atualizar os valores para depois fornecer. Certo? Começando pelo fim. Sobre a situação dos pagamentos de abril, até à próxima reunião, vou-te enviar. Não percebi o que é que foi solicitado ao João Pereira, mas isso ele já diz. Mas quando me diz aí que tinha sido solicitado também os pagamentos às IPSS, sim, era isso? Foste tu que solicitaste. Sim, quando eu digo quando os transferências, foi o que tu solicitaste, foi as transferências para as IPSS no âmbito do Covid. Foi o que eu percebi da última vez. Sim, quando foi essa situação, porque essas foram dito, foi transferido à volta de 50 mil euros, salvo erro, que o João até te perguntou e que eu até questionei. Então, mas sabes ou não sabes qual é o montante? O que eu digo é que, para efeitos do Covid, o que é que foi pago às outras entidades, empresários e não só às IPSS? Zé Filipe, a gente pode. O que eu registrei foi o teu pedido no âmbito das transferências das IPSS. Agora eu não tenho presente, agora só vendo o vídeo, mas. Eu só vendo também, mas a ideia que eu tenho, porque isso foi dito. Isso foi dito que tinha sido. Se calhar foram pedidas as duas coisas. Ouve lá, se calhar foram pedidas as duas coisas. Pois é isso, não sei, mas a ideia era o contrário. Por isso é que eu peço à doutora Paula, então, que registre agora, se faz favor, os pedidos todos, para que a gente afine a coisa, senão... Ok. Começando ao contrário, pelas questões do Luís Miguel, portanto, o boletim foram cerca de 5 mil euros mais IVA. Depois, eu vou pedir ao João Pereira que depois fale sobre. Nós temos, sobre a desratização, porque é da área dele, mas nós temos um contrato com uma empresa que nos presta serviços nesse âmbito. Agora, concretamente, eu aqui agora não tenho informação, mas não sei se o João. Magalinha, se me permites, posso ajudar. A desratização foi feita pela empresa que nós temos contratada no dia 26 de fevereiro, em Alcáçovas, Viana e Aguiar. 26 de fevereiro deste ano. Pronto. Agora, nesse caso, eu não tinha conhecimento nenhum de qualquer coisa extraordinária. Há que apurar, não sei, sobre essa situação Vamos transmitir aos serviços essa questão. Mas onde é que apareceu o rato? Luís Miguel, onde é que apareceu o rato? Não foi um rato, foram vários ratos ali. Aconteceu o rato, ratos, onde é que foi? Em que zona? Sim, foi no bairro lá ao pé da escola, em frente à escola, naquelas ruas ali do bairro. Frente à escola, Bairro Chão do Mocho. Bairro frente à escola.
Luís Miguel, a experiência que eu tenho de outros períodos de desratização é que muitas vezes os animais aparecem quando a empresa coloca os produtos dentro das respectivas condutas, etc. E então, na fuga ou alguma coisa, é possível, que já tivemos outras situações idênticas, em que num determinado período de tempo, começam-se a ver animais desses, pronto, na rua. E contatamos a empresa e diz que é uma coisa que pode acontecer, que é de facto a fuga deles dos locais onde foi feita a desinfestação. Pode ter acontecido isso. Porque se a desratização foi feita no dia 26/2, pode ter acontecido ser algum tempo a seguir. Ora, foi no final do mês de fevereiro, talvez é março, ali nos princípios de março, possa ter acontecido um episódio desses. Isto é uma dedução minha, não é? No entanto, se continuar a verificar isso, teremos que, digamos que, como é que é de dizer, reforçar, se calhar, junto da empresa, a necessidade de, naquele local, propriamente, naquela zona, haver um reforço da colocação de produto. Não é? É o que se pode fazer. Bem, Galinha, já agora deixa-me só... Já agora eu só queria... desculpa lá. Era só para concluir, porque relativamente à questão do trânsito, hoje temos estado com alguns questionamentos, porque ali junto ao Pataloco, na curva, o trânsito tem estado um pouco condicionado, porque acho que saltou uma tampa daquela das telecomunicações, que estava muito perigosa, e então foi necessário voltar a fixá-la, colocar massa à volta e tentar, digamos que, limitar ali o trânsito para que a massa seque, e esperamos que daqui a algum tempo se possa retirar ali esse constrangimento. Depois, na outra rua, tu estavas a dizer, de facto, aquilo, não sei o nome daquilo, se atravessa. Portanto, de facto, não andamos a alcatroar. Andamos, de facto, a varrer aquele troço, a varrer e a criar as condições para que possa ser alcatroada brevemente. Portanto, agora será desconsiderado o trânsito. É que isto não há trabalho, sem criarem constrangimentos, não é? Nós não conseguimos andar a limpar a rua, com homens e máquinas a fazer a limpeza, a rua tem que ser feita a limpeza total, para ser aplicada a cola e depois a massa, e este trabalho preparatório não pode ser feito, digamos que, com o trânsito a circular à mesma. Pronto, daí que as pessoas têm que entender que estes trabalhos só se fazem com alguns constrangimentos, não é? É por isso é que temos tido a preocupação de colocar na porta das pessoas, nas vésperas, que vamos tratar desses procedimentos no dia a seguir, ou no outro, ou brevemente, não é? Ali naquele caso até não mora ali ninguém, não é? Mas pronto, como tudo, não é? Ok, então se me derem licença, portanto, a questão dos ratos e da desratização, eu disse exatamente, eu perguntei isso mesmo, se tinham feito ou se iam fazer, e perguntei por isso mesmo, porque sei que falei também com algumas pessoas que têm experiência nisso e que nessas alturas eles têm a tendência a sair quando se mexe nos locais onde eles estão. Por isso é que eu tinha feito a pergunta se de facto tinham feito ou iriam fazer. No que estás a dizer em relação ao corte da rua, eu até compreendia isso, mas pronto, por acaso até não estão só a varrer, porque ontem já, quando eu lá passei, já estavam a pôr algumas massas. Aonde? Então não estamos a falar da mesma rua. Não estamos a falar da mesma coisa. Eu posso estar a falar de uma e tu a falar de outra. Mas estamos a falar ali em frente ao Seara Nova, atrás do Seara Nova. Não está lá massa nenhuma, Luís. Não, desculpa, eu vou-te explicar. Não foi um pouco de massa que sobrou da Rua de São Pedro. Portanto, no final da Rua de São Pedro sobrou alguma massa. Como sabes, aquilo é massa quente. Se não for aplicada de imediato, depois perde, digamos que, as qualidades. E então foi ali aplicada junto ali ao muro de Viana, mas foi uma coisa ali de meia hora para isso, tanto a despejar aquela massa ali para que se aproveitasse, para não se estragar. Porque a pavimentação daquele troço até ali onde faz a importação, até ao sinal de stop, está previsto e estamos neste momento a tratar da limpeza da via para aplicar a cola. Pronto, está a provar que eu não inventei, não é? Puseram lá massa. Luís, eu não estou a dizer que inventaste, eu estou a dizer que, como tu sabes, estes trabalhos são planeados. Da forma como estavas a dizer, parece que eu estava a inventar que me tinham lá posto massa. Eu passei lá ontem e vi lá a massa, portanto, por isso é que eu estava a dizer. Não, eu agora lembrei-me, Luís, desculpa lá, eu lembrei-me porque nós temos planeado pavimentar aquele troço ali que é um dos que está em pior estado.
Ainda não começámos, porque foi para lá hoje o pessoal fazer a limpeza daquilo para depois pôr cola e a seguir é que vem a massa. Mas, de facto, o Zé Luís disse-me, como sobrou um pouco de massa no final da Rua de São Pedro, foi aplicada ali antes dessa via, foi antes ali junto ao Sporting de Viana, segundo eu percebi o que eles me disseram, não é? Mas não foi o trabalho de pavimentação da Azinhaga, porque senão tinha tido continuidade hoje de manhã, não é? Ok, pronto. Eu estava-me a referir a isso, porque acho que houve aqui um bocado de falta de coordenação em fecharem as duas ruas, os dois acessos, ou acessos ou saídas, inclusive, não é? Porque essa tampa que tu estás a dizer, essa tampa não vem só de agora, essa tampa está ali há uma semana a abanar e os carros ali a baterem e aquilo tudo. Há muito tempo que essa tampa está nesse estado. Mas o Luís Miguel possivelmente agravou-se a situação, porque os serviços disseram-me que estava a criar riscos de criar algum acidente. Epá, isso ainda por cima estás a reforçar que ela que já não estava bem, se calhar chegou a uma altura em que havia mesmo necessidade urgente de tratar do assunto, não é? Penso eu. Não é? Ok, foi coincidência ter que fazer a mesma rua no outro dia também. Mas o que é certo é que deu transtorno ali às pessoas. Podia haver um bocadinho mais de coordenação e se fechavam uma, não fechariam outra, mas pronto, são opções. Nós não temos o dom de conseguir fazer os trabalhos nas ruas, nas vias, e ao mesmo tempo manter o trânsito, digamos que, a circular como é normal. Naturalmente não conseguimos, de maneira nenhuma, não é? E quando há uma situação urgente, é que mais rupturas, tem que se cortar a água, com prejuízos graves para as pessoas, mas não há outra solução. Ali, no caso daquela tampa, antes de haver um acidente, eu penso que antes de haver um acidente tem que se tomar as devidas precauções, sobretudo se alguém identifica que aquilo está muito perigoso, não é? Porque uma coisa é elas abanarem e fazerem barulho. Outra coisa é que quando chegam a uma situação de poderem causar um acidente, foi o que me foi transmitido pelo engenheiro e pelo encarregado. Não é? Ok. Então, voltando aqui aos assuntos. Sanitários públicos encerrados. Vamos lá ver. Esta questão, penso que estás a referir aos sanitários públicos geridos pelas juntas de freguesia, pois. Vamos lá ver. Como vocês sabem, a gestão... Desculpa lá, o da Quinta da Joana é gerido por quem? A Quinta da Joana é o único que é gerido pelo município. E Okay. sobre o da Quinta da Joana, até, mas nesse caso perguntavas o sanitário público da Quinta da Joana, Luís Miguel. Então falaste em sanitários públicos encerrados. Sim. Então, nesse caso, o do município é só aquele, por acaso, que abre segunda-feira. O sanitário, porque a Quinta da Joana já está aberta. A Quinta da Joana já está aberta. No entanto, qual é que é ali a questão qual é que é a questão dos sanitários de uma maneira geral? O que a DGS recomenda é que haja um número de limpezas durante o dia que as juntas de freguesia, numa reunião que temos feito de apoio às juntas de freguesia, não de gerir as juntas de freguesia, o que os senhores presidentes de junta concluíram foi que não tinham condições para fazer essa desinfecção, se assim podemos chamar, de modo a que, portanto, não tinham pessoal para isso, não é? Tendo em conta o número de sanitários disponíveis. Isto, eu informei aqui quando foi a reunião, há cerca de 2 semanas. No entanto, esta situação tem evolução, naturalmente. Nós próprios não abrimos logo, vamos ver. Nós não abrimos logo os sanitários da Quinta da Joana. Quando abrimos a Quinta da Joana, porque, como vocês sabem, há ali muitas autocaravanas e com receio de transmissão do vírus apenas. Naturalmente que, como vocês também devem perceber, portanto, temos tentado evitar ao máximo que se 1 ou 2 trabalhadores, como já aconteceu, se 1 ou 2 trabalhadores do município digamos, ou se infecta ou tem suspeitas de infecção, são logo, se calhar, às vezes dezenas de trabalhadores que têm de, portanto, fazer a quarentena e ir para casa, para além dos aspectos diretos da saúde. Portanto, essa é a razão porque nós decidimos que na próxima
segunda-feira, abriremos os sanitários públicos. E é tudo, este é o único que me ocorre do município. Não sei se está respondido em relação a isso. Certo. Depois... Galinha, eu só tenho aqui, só atualizar a minha informação ao Luís Miguel, chegou-me agora aqui a indicação que o trânsito lá junto ao Pataloco já reabriu a partir das 2 horas, das 14 horas. Portanto, foi o tempo mínimo necessário para executar a colocação da tampa e esperar ali algum tempo para secar. Pronto. Era só para concluir aqui esta informação. Obrigado. Pronto. Bom, então deixei para a última aqui, pela boca morre o peixe. Pela boca morre o peixe. Ora bem, isto, vamos lá ver, voltamos à velha história. Ou seja, nós temos feito trabalhos bituminosos ao longo dos últimos anos, praticamente todos os anos temos feito bituminosos. Não sei, eu já não me lembro se foi assim, mas o que tu estás a trazer mais uma vez para aqui é um assunto de campanha eleitoral de 2009. Portanto, ou seja, mais um assunto de campanha eleitoral de 2009. E então, vamos lá ver, eu acho que ainda é cedo para falarmos de assuntos de campanhas eleitorais, mas, naturalmente, como eu costumo referir, os assuntos não são introduzidos por nós, mas se eles ficam em cima da mesa, nós temos de responder. E o que eu acho é que já na última reunião, uma das últimas, o Luís Miguel se referiu ao estado lastimoso das ruas e tal. E é verdade, mas este ano, como vocês também sabem, como eu também já disse, anos em que chove muito, naturalmente há algumas ruas que ficam mais deterioradas, o pavimento fica mais deteriorado. Agora, continuo a achar que para quem tinha nos seus programas, portanto, continuo a achar que é completamente diferente daquilo que a gente faz para aquilo que vocês fazem, que vocês fizeram. Pronto, e continuo a achar que é injusto, depois de termos feito uma requalificação dos centros históricos, onde não é só o pavimento, e eu deixo no ar como é que estava, nesse caso, se tu empregas agora a palavra lastimável ou lastimoso, como é que estavam os pavimentos dos centros históricos em 2009. E o que eu acho estranho é que em 2009, voltando à conversa da campanha, vocês preocuparam-se muito mais com o despejar o tal alcatrão aí em ruas do que propriamente com os centros históricos, que estavam lastimosos. Mas eu, às tantas, vou ter de trazer uma fotografia ou duas para sabermos do que estamos a falar. E eu acho que é injusto estar-se a falar, independentemente de substituição de condutas que nós fazemos, não fazemos em todos, porque não é possível fazer em todos. Mas depois de nós fazermos mais de 7 km no Conselho, substituição de condutas, estar a comparar as intervenções de 2009 face a estas intervenções agora. Mas pronto, isto é a tal situação de, naturalmente, quem está na oposição tem todo o direito de criticar, isso não está em causa. Agora, o que é um facto é que se calhar vamos ter de trazer aqui uma fotografia numa próxima oportunidade para ver como é que estavam os centros históricos em 2009, mas estavam lastimosos, estavam um bocadinho pior. E depois de fazermos só em calçada, porque a questão não é só pavimentos, vamos lá ver, a questão não é só pavimentos, a questão são os pavimentos, e é o que está por baixo que não se vê, e que a CDU não lhe tocou, apesar de ter nos programas eleitorais dos prometer durante 16 anos. Prometeram a requalificação do centro histórico durante 16 anos, mas não tocaram. E agora vêm comparar, como se fosse a mesma coisa, por, em algumas ruas, substituir o bituminoso. Nós não conseguimos. Isso é o tal milagre que nós não conseguimos. Mas eu peço ao João Pereira, que ele tem acompanhado também melhor esta história dos bituminosos, para completar. Se e já agora, se calhar antes do João Pereira falar... Deixa-me só fazer, Luís Miguel, já agora,
Deixa-me só ele concluir e depois voltamos a ti. Tens de ligar o som, João. Tens de ligar o som. Vamos ver, o que eu penso, não podemos confundir as coisas. Aquilo que sempre foi dito e que eu defendo foi que não concordo em espalhar-se alcatrão sem critério. Portanto, o critério é, no fundo, aquilo que sempre falámos. Onde é que é necessário gastar o alcatrão, porque ir gastar alcatrão, e o que foi criticado foi que, a Galinha já aflorou isto, e em 2009, a parte mais antiga das vilas, particularmente aqui a de Viana, tinha o pavimento em péssimo estado. O Luís Miguel estava cá, lembra-se disso, havia rupturas diariamente, abriam buracos com frequência nas ruas, e o que foi criticado nessa altura também foi que apareceu um desenho com as ruas do centro histórico e uma legenda por baixo a dizer que aqueles pavimentos iam todos ser reabilitados. Portanto, isto, não havia uma referência, nem projeto, nem estudos, para substituir as águas, os esgotos, todas aquelas infraestruturas que são necessárias. Portanto, isto foi quando nós, e continuo a dizer, falámos da questão dos critérios e da forma como se aplica o alcatrão. Agora, naturalmente, que noutras zonas fora dos centros históricos, eu não me lembro de nenhum executivo anterior andar a pôr calçadas, até porque eu penso que nas zonas mais nobres das localidades é onde é habitual, em todo lado, onde é habitual haver, que é o cartão de visita, para turismo, para tudo, e são as mais antigas, aquelas que tiveram infraestruturas há mais tempo, são aquelas que neste momento têm as infraestruturas mais degradadas. E de facto haver reabilitações de fundo foi aquilo que nós procurámos fazer. Agora, o que eu vos posso, já que estão a falar em 2009, a crítica que foi que foram espalhadas ali à pressa, olha lá, Luís Miguel, e foi em agosto. Estamos a falar em agosto de 2009. Nós só não fizemos este trabalho que estamos a fazer agora, o ano passado, porque estava previsto para o ano passado, porque, por um lado, a questão da pandemia, mas sobretudo, foi o inverno que tivemos. E não convém espalhar massas, como vocês sabem, com a chover, e este ano foi dos invernos mais rigorosos que temos. Posso-vos dizer que estes trabalhos eram para ter sido executados por volta de novembro, por aí, era quando estavam agendados. Já tínhamos os procedimentos feitos, tínhamos as massas quentes compradas, tínhamos as máquinas preparadas e os trabalhadores da Câmara. E depois, já agora refiro também, que em 2009, isto está numa ata, dito pela variação que estava na altura, que não aplicavam massas quentes porque os trabalhadores da Câmara não tinham condições para as aplicar. Salvo erro, foi uma ata da Assembleia Municipal. Não tinham condições, não por falta de conhecimentos, mas eventualmente por horários, etc. Portanto, eu posso, e nesse caso, as massas que foram aplicadas em julho custaram à volta de 300 mil euros e foram pagas à meia empresa. Depois, quando nós entramos, a fatura chegou-nos a nós depois, naturalmente o dinheiro é de todos, é da Câmara, e nós pagámos, por isso é que sabemos que essa empresa levou 300 mil euros. O trabalho não teve a perfeição exigida, que nós deveríamos exigir. Os nossos trabalhadores fariam muito melhor do que aquilo, porque, sobretudo em Alcáçovas, passado 1 ou 2 meses, já havia massas daquelas a desfarlarem-se, porque a empresa chegou ali sem qualquer supervisão, sem qualquer fiscalização, espalharam ali as massas de qualquer maneira, e houve certos casos em que não foram espalhadas da melhor forma. Pronto. Isto, no fundo, foi as críticas que fizemos, voltamos a fazer, que eu penso que estão atuais. Se nós fizermos a mesma coisa, temos que aguentar com as críticas que nos queiram fazer. Temos procurado não o fazer, temos procurado ser coerentes, e creio que o trabalho que os nossos funcionários têm andado a fazer é um trabalho que tem sido elogiado. Ok, Luís Miguel. Posso? Pronto, Bengalinho, olha, para quem não se lembrava daquilo que eu disse, a seguir até disseste muita coisa dessa altura. Por acaso até estás com uma memória boa, só não te lembravas do que não te interessava. Pronto, sobre propaganda política, acabaram vocês agora por te fazer e aproveitaram muito bem. Quando eu falei do alcatroamento, vocês falaram dos centros históricos, do parte de baixo dos arruamentos, dos 7 km que já falaram não sei quantas vezes, mas que não foi de alcatroamento, foi de calcetamento. Portanto, propaganda política, acabaram vocês os dois agora de fazer aqui muito bem feita, sim senhor. Aproveitaram uma boa oportunidade.
Mas, Luís Miguel, desculpa lá interromper-te, mas quem é que falou, quem é que trouxe o assunto para cima da mesa? Foi eu que trouxe o assunto e sei o que trouxe e está gravado. Portanto, eu não falei, não estava a falar do centro histórico, não estava a falar do calçamento, nem da parte de baixo. Vocês é que falaram nisso, vocês. Eu falei no alcatroamento que vocês estão a fazer, disse que é bem feito, peca por tardia, mas que era bem feito, e comparei quando nós fizemos isso há uns anos atrás, vocês disseram que era um ato político. Afinal, vocês estão a fazer a mesma coisa. Portanto, e eu tentei que se percebesse que não é um ato político, é um ato de necessidade. Se as ruas precisam de ser arranjadas, então que se arranjem, não é? Portanto, é diferente e não precisamos de ir buscar o centro histórico, porque senão temos que ir buscar, lá está, os pavilhões, as piscinas, os loteamentos, etc. e tal. Pronto. Aí sim, estávamos a ir buscar a parte há uns anos atrás. Agora, há aqui outra coisa que eu também não posso concordar. Quando dizem alcatroamento sem critério, disse o João, é para quem me lembre, até parece que foi a mesma rua. A rua José de Sousa Cabral foi a rua que foi mais criticada por vocês na altura porque tinha sido alcatroada, porque estava mal, estava lá também, e tinha sido alcatroada. Por sinal ou coincidência, também foi uma das ruas que vocês agora tiveram a fazer. Portanto, pode-se dizer que sem critério também. Vocês espalharam a rua, na rua de José de Sousa Cabral, espalharam na rua de São Pedro, estão a espalhar na Travessa do Matadouro. Então, se calhar, sem critério será agora. Vocês andam de um lado da rua, da vila, andam do outro lado da rua, andam do outro lado do meio, deixam uma rua por fazer ao meio. Se calhar, sem critério, podia agora criticar, mas não vou entrar nisso, isso são pormenores técnicos. Depois, eu faço aqui uma pergunta que eu não percebi bem. Quem é que está a aplicar as massas? São os funcionários da Câmara? São. Então são as tais massas produzidas pela Câmara, pela Central, que nós... Não. A Câmara adquire, a Câmara faz a aquisição de massas quentes, os nossos caminhões vão buscar as massas quentes onde elas são compradas, vão ao estaleiro da empresa que ganhou o concurso, são transportadas por nós e aplicadas pelos nossos funcionários. Ok, então não tem nada a ver com as massas que nós na altura estávamos a aplicar, nem com o método, não? São iguais. As massas são iguais, Luís Miguel. Só com a diferença que as vossas custaram o dobro das nossas. Porque as nossas são aplicadas pelos nossos trabalhadores. A qualidade da massa é igual, nós aqui temos uma central do nosso estaleiro que conseguimos fazer massa fria, que é aquela que neste momento estamos a corrigir, e quem vier a seguir vai ter que corrigir muito, porque a maioria, se calhar 90% dos arruamentos que foram feitos pela Câmara antigamente, os nossos trabalhadores, foi com massas frias. São as tais que, ao fim de alguns anos, começam-se a desfarelar e aquilo até começa a ser prejudicial até à respiração dos gestores. Posso-te falar do bairro dos Barrancões, do bairro da Zeia, aqueles que eu conheço melhor, bairro de Barrancões, bairro da Zeia, o 25 de Abril, aquela parte mais antiga, que as massas frias, já feitas há tantos anos, estavam-se a desfarelar completamente. Isso é massa fria. As massas quentes são aquelas que vêm a uma determinada temperatura, carregadas nos nossos caminhões, por isso é que eu estava a dizer que devem ser aplicadas com o tempo mais quente e depois se aguentam muito tempo e não se esfarelam, não é? E são aplicadas pelos nossos trabalhadores com os nossos materiais. Não, mas era isso que eu acabei e queria ouvir, porque tu, no fundo, dizes e contradizes. Porque dizes que nós, na altura, dissemos que os nossos funcionários não tinham capacidade de aplicar as massas. E eu perguntei-te se as massas eram as mesmas. Tu disseste que sim. E depois acabaste por dizer que 90% das massas que foram aplicadas foi da central que temos no estaleiro, que eram massas frias. Portanto, olá, Luís Miguel. Miguel, podemos voltar atrás na gravação. O que eu disse foi... O que eu disse foi a aplicação de massas quentes. Não, Luís Miguel, desculpa lá. Vamos lá ser sérios. Aquilo que eu disse, podemos voltar atrás na gravação. O que eu disse foi que está escrito numa ata, porque isto foi levantado, porque é que se contratou uma empresa naquela altura para aplicar as massas. E o que eu disse era que os nossos trabalhadores não havia condições para aplicarem massas a quente. Portanto, há aqui uma diferença do céu à terra. Portanto, eu quando disse massas, porque massas a frio, sei que eles sabem, sempre o fizeram e conseguem fazer a massas quentes também. Eu estou a falar de uma decisão do anterior executivo, que quando foi questionado porque é que adjudicou a meia empresa, gastou 300 e tal mil euros, porque é que não foi os trabalhadores do município? E da altura terá sido dito, devido a horários, etc., a gestão, que os nossos trabalhadores não tinham condições para o fazer. Portanto, não digas que eu disse, estou-me a contradizer, não estou. Estou a falar de massas quentes. E tu tiveste cá no anterior executivo
Podes-me dizer quantas vezes adquiriram massas quentes para serem aplicadas pelos nossos trabalhadores? João, pelo que tu acabaste de dizer, 10%, porque 90% foram aplicadas massas frias. E tu disseste muito bem, e agora disseste bem, que o anterior executivo disse que os trabalhadores não tinham condições de fazer as massas quentes. E tu, se quiseres... Não é fazer, não é fazer. Deixa-me lá acabar, João, só favor. E se quiseres explicar às pessoas, disse que essas condições não se passam com a capacidade ou não deles saberem fazer ou não. Poderão-se, como tu disseste muito bem aí disfarçadamente, poderá ter a ver com os horários, porque tu sabes muito bem, e se quiseres explicar às pessoas, para as pessoas saberem, que as massas quentes não se podem deixar de um dia para o outro, tem que se começar e tem que se acabar. E os horários que a Câmara tem, se calhar não permite. Portanto, vocês se calhar fazem a mesma coisa, porque não foi por nada que deixaram, a Estrada de Vila Nova nas condições que deixaram, porque não se podia fazer tudo que os trabalhadores tinham que ir para casa, tinham que ir passar o fim de semana, tinham que sair. Portanto, foi um trabalho mal coordenado. E para não haver esses trabalhos mal coordenados, a Câmara anterior não utilizava esse método, porque os trabalhadores não têm condições é uma coisa, não têm condições de horários é uma coisa e não sabemos fazer a outra. E tu tens aproveitado muito bem essa questão de o anterior executivo ter dito que os trabalhadores não tinham condições. Tu disse que quando estás a referir a condições é deles saberem ou não, mas não foi isso que foi feito. Era condições de horários. Tu sabes perfeitamente, e se quiser explicar, explicas. Estás-me a dizer a mim o que é, mas explica, eu até gosto de ouvir, porque as pessoas também ficam informadas. Luís Miguel, estás a deturpar tudo e estás a chutar a bola para canto. O que eu sempre disse foi que o anterior executivo disse que não havia condições para as massas quentes serem aplicadas pelos nossos trabalhadores. Ponto final. Os nossos trabalhadores sabem aplicá-las e já provaram. Outra questão, tu estás também a errar, e neste momento estás a atingir o profissionalismo e o brilho dos nossos trabalhadores, nunca ficaram massas quentes por aplicar. Posso dizer que têm feito aqui trabalhos em Viana de abalarem daqui por volta das 7 horas para a sua casa. Isto tem acontecido várias vezes. Mas não é só este ano. Tem acontecido desde o início do nosso mandato. Os nossos trabalhadores têm estado a trabalhar, por vezes, até de noite, até de escuro. Portanto, o que prova que têm sido capazes, e daí que eu sempre tenho dado o meu louvor e tenho acompanhado muito perto esta brigada da pavimentação, porque eles funcionam tão bem ou melhor do que qualquer empresa. E não é pelos horários que eles se prendem. Portanto, quem tem que explicar és tu e o anterior executivo cá estava, porque é que não criaram as condições para eles poderem espalhar as massas quentes? Portanto, vamos lá inverter aqui o problema, porque tu estás a criar aqui uma nuvem e que tem que ser devidamente esclarecida. Primeiro, os nossos trabalhadores têm tanta capacidade aos outros como as empresas que o fazem. O trabalho tem sido aplicado, tem sido elogiado, tem sido bem feito. Estão disponíveis para trabalhar até ao sábado ou ao domingo, se for necessário. Trabalham até à noite, se for necessário. Portanto, é bom que as pessoas percebam isto, porque já basta aquilo que muita gente, por vezes, deturpa o trabalho que os funcionários da Câmara têm, de os chamarem malandros, etc., com o qual eu não concordo rigorosamente nada. Então, mais ou menos tu disseste tudo, porque tu, mais uma vez, disseste que o trabalho, que eles não tinham condições. Tu é que estás a referir das condições de capacidade, e disse aqui 2 ou 3 vezes, agora estou como tu, podemos voltar atrás, disse aqui 2 ou 3 vezes que não estava a pôr em causa aqui o trabalho das pessoas, em termos de qualitativos. Não pus, não ponho, não hei de pôr, porque eu sei, e também vejo, tenho olhos na cara tal e qual como tu, também vejo o trabalho das pessoas. E referi aquilo que tu não referiste em alguns sítios, algumas vezes que já disseste, que o anterior executivo dizia que os trabalhadores não tinham condições qualitativas para aplicar as massas. Disseste. Não. E disseste que a gente tinha dito. Mas não é isso que está em causa e continua a dizer condições qualificativas? Não disseste por estas palavras, mas lá disseste por outras. Agora toda a gente percebe o que é que estavas a querer dizer. Mas continuo a dizer que não é essa a questão que está em causa. O que está em causa aqui é que também, como tu sabes, e disseste aqui muito bem, 10% do que foi alcatroado, do que foi asfaltado por o anterior executivo, foi com massas quentes, o resto foi com massas frias. As tais que tu estavas a misturar... Ao contrário, 90% foi com massas frias, foi o que eu disse.
Então, exatamente. Estava a dizer 10% foi com massas frias, estás a dizer? Não. Não, 10% com massas quentes, 90% com massas frias. Eventualmente. E tu disseste que ao fim de pouco tempo as massas estavam-se a deteriorar e estavam a sair pó. Exatamente. Porque as massas Feitas por uma empresa. Não. Estás a trocar tudo, Luís Miguel. Eu quero dizer, desculpa lá, Luís Miguel, por favor. Vamos lá. Eu sei que tu estás muito incomodado e vocês estão muito incomodados com o trabalho que está a ser feito, mas a população agradece. Agora, vamos ver uma coisa. O que eu disse foi que quando daqui há 30 anos, estou a falar, não nasceu o dia certo, nem o mês certo, nem o ano certo, mas vá lá, há 30 e tal anos, aqueles bairros foram alcatroados com massas frias. O que eu quero dizer é que há 30 e tal anos a qualidade das massas frias não suporta nem aguenta tantos anos como as massas quentes. E as massas frias, ao fim de muito tempo, começam-se a desfarelar, como neste momento temos, por exemplo, o bairro Fragoso em Alcáçovas, que é uma dodalma que lá está. Só que neste momento, estás a ver, olha, é uma questão do critério. O bairro Fragoso em Alcáçovas está a ser executado um projeto igual ao dos centros históricos, porque é um dos bairros mais antigos, com muitas raturas, para substituir água, esgotos, não sei o quê. Por isso não vamos lá pôr o alcatrão à pressa, só para as pessoas nos baterem palmas. As coisas são feitas com critério. Portanto, o bairro Fragoso tem um projeto para que, assim que houver hipótese, ter uma intervenção igual à que houve nos centros históricos. Porque é uma pena ir-se gastar dinheiro em massas quentes para daqui por algum tempo ter de se mexer lá embaixo nas águas dos esgotos, não sei o quê, que é daqueles mais necessitados. Portanto, isto é a clareza, porque se nós fôssemos a pensar que estávamos aqui a querer ganhar louros para as eleições que se avizinham, não estávamos a gastar massa quente aqui, por exemplo, nesta rua ali da Azinhaga do Campo da Bola e noutras, íamos ao bairro Fragoso e punhamos uma camada de alcatrão em cima daquela rua. As pessoas ficavam todas contentes a bater as palmas. Mas aquilo não era um bom serviço que estávamos a prestar ao Conselho. Nem era uma coisa com caráter. Daí que eu falo na questão do critério. Quando eu falo em critério, faço este tipo de comparações. Porque nós temos conhecimento de quais são as debilidades e as deficiências que temos no Conselho e temos procurado, a pouco e gradualmente, ir ultrapassando. Agora não temos nenhuma varinha mágica para fazer dinheiro, para resolver os problemas todos que existem a nível da circulação. O Zé Filipe, por vistos, está-se a rir, se calhar tem uma varinha mágica para fazer dinheiro, e se ele cá tivesse, isto já estava tudo resolvido, não havia um buraco em lado nenhum, e seria assim, se calhar, pela expressão dele. Agora, a realidade não é essa. Eu, possivelmente, gostaria mais de estar na vossa posição. Vocês já estão com uma dificuldade extrema em encontrar defeitos e em encontrar propostas novas. Vocês, neste momento, é correrem atrás do prejuízo. A única coisa que fazem é conseguirem arranjar defeitos nas coisas que estamos a fazer. Quer dizer, é que isto é um absurdo. É que se nós pavimentamos, é porque pavimentamos. Acabaste de dizer que pavimentamos a estrada de Vila Nova com os trabalhadores que saíam às 4 horas e, como tal, a massa ficou mal aplicada por incompetência dos trabalhadores. Disseste, porque se calhar tinham que sair às 4 horas e a massa, como era quente, não foi aplicada. Foi o que tu deste aqui a entender. Disseste que a estrada de Vila Nova ficou mal executada. Agora, naturalmente, os trabalhadores é que terão que ouvir dizeres: não, está gravado. Estás a rir, mas está gravado, Luís Miguel. Está gravado. As pessoas podem ir para por isso é que as pessoas vão fazer, por isso é que as pessoas vão rir da tua figura, João. Por estar gravado é que as pessoas vão rir da tua figura. Porque ainda disse que o trabalho ficou mal feito. Disse aquele trabalho que fizeram, puseram cola e não alcatroaram aquilo no mesmo dia. Foi o que eu estava a dizer, não foi que o trabalho estava mal feito. Portanto, as pessoas vão se rir. Tu estás a inventar, tu estás a dizer uma coisa que não sabes. Estás a dizer que eles não alcatroaram no mesmo dia, que saíram às 4 horas, quando não é nada daquilo que se passou. Por isso é que eu estou a dizer que vocês estão a correr de tal maneira atrás do prejuízo, que já se preocupam em encontrar algumas deficiências no trabalho que é feito. Quer dizer, se tu me dissesse, olha, João, vocês andam a pavimentar, mas em tal parte, assim, na nossa opinião, é mais urgente, por isto, por aquilo e por outro. Isso aceitava claramente, isso é que é. Agora, andar a ver o que é que nós andamos a fazer e a apontar defeitos, eu até acho que o Samarico tem estado calado, está satisfeito com o que estamos a fazer, agora resta vocês aqui a andarem a encontrar os pequenos defeitos, mas eu fico muito contente, é sinal que estamos a trabalhar para bem das pessoas e para bem do Conselho, a obra está feita, eu sei que este boletim que saiu agora também vos incomoda bastante, mas nós julgávamos que era oportuno, fazer um balanço. Olha, escuta lá, este boletim é muito mais barato, saiu muito mais barato aquele almoço que tu e os teus camaradas fizeram com os velhotes aqui do nosso Conselho, nas vésperas das eleições de 2009, no dia da reflexão. O Zé Filipe, para saber, se calhar não sabia desta. No dia da reflexão, e entregaram um relógio a cada um. Portanto,
esse dinheiro, na minha opinião, é que poderá eventualmente ser questionado. Agora, falar de trabalho e apresentar o trabalho que foi feito nunca é mau emprego. Nunca é mau emprego, sabes porquê? Porque serve, deixa-me lá só concluir. Sim, conclui, vai concluir. Serve de incentivo a quem vier a seguir para poder ter dinâmica e vontade para fazer ainda melhor. Isto é a minha opinião, naturalmente. Eu não vou ser candidato, o Begalina vai ser candidato, portanto estamos à vontade para vos responder da forma como vocês nos questionarem. Sempre que me questionarem, eu respondo da mesma forma. Ok, vá. Como é que é, Luís Miguel? Queres referir alguma coisa mais? Eu prefiro não responder a isto que o João Pereira acabou de dizer. Ok, muito bem. Então, já agora, se me é permitido, eu estava aqui tão caladinho e o João teve de se meter comigo. Eu sentar a dizer rigorosamente nada. Pronto, mas já agora só para fazer uma pergunta ao João também, que eu não sei se isto tem alguma situação. Quando se diz que o bairro Fragoso não foi alcatroado e continua sempre na mesma, não houve nenhum alcatroamento no bairro Fragoso. O alcatroamento lá está, deduzo eu, não me lembro de nenhum, foi o primeiro. Mas não foi alcatroada lá uma parte do bairro Fragoso, não foi alcatroada já no teu tempo? Não. Não foi? As ruas do bairro Fragoso. Eu estou a perguntar, no bairro Fragoso não houve alcatroamento nenhum no teu tempo? Não? Podes lá passar logo à tarde. As ruas estão todas iguais, com massas frias, de há muitos anos. É pá, que estão a deteriorar, mas isso é normal. Vamos ver, reparem uma coisa, eu não estou... Na altura o trabalho foi bem feito, mas a massa tem uma duração. Os executivos que estiveram nessa altura aplicaram a massa fria. É isso que eu perguntei, João. Não, epá, Zé Filipe, desculpa lá, não estejas a levantar questões, porque é assim, eu estou-te a garantir e a afiançar, na próxima reunião vens aqui dizer, vais lá ao bairro Fragoso e vais ver se alguma rua foi alcatroada. Que é para não levantar suspeições, porque começamos aqui como você não está a levantar suspeições, eu limitei-me simplesmente a perguntar. Mas tu és de onde? Tu não és de Alcáçovas? Sou, e por ouvir... da Câmara. Olha, por ouvir pessoas das Alcáçovas a questionarem e a reclamarem e a criticarem isso, é que eu te estou a perguntar. Mas o bairro Fragoso... Mas eu, como ouvi dos outros, tu disseste não. Não, eu só pergunto uma coisa, estou-te a perguntar, és de Alcáçovas? Se as pessoas criticaram, dias ter passado lá ao bairro. Se as pessoas te disseram e reclamaram, como um bom vereador, passavas lá ao bairro para verificar a situação. E depois vinhas para aqui com toda a legitimidade, e dizer assim, olha, a rua tal e tal foram alcatroadas por vocês, mal alcatroadas. Então queres que eu te diga as críticas? Eu vou-te dizer. Eu não o queria fazer. Mas se calhar nem há veracidade nisto. É o que eu ouvi aí do exterior. Por exemplo, onde tu tens a garagem do teu carro, essa parte foi alcatroada. Eu não sei se foi, se não foi, mas nem queria estar a perguntar desta forma. Existiu algum alcatroamento ou não? No bairro Fragoso não tenho conhecimento de um alcatroamento. Ou aquilo não é bairro Fragoso? Epá, eu não sei o que é que estás a referir. Estou a dizer, o bairro Fragoso... estrada. Então eu vou concretamente. Desculpa lá. Mas agora, desculpa lá, eu tenho de reforçar a pergunta que ele te fez. Então, mas tu não és de Alcáçovas? Não sabes se aquilo é bairro Fragoso ou não é bairro Fragoso? Não sei. Pode não ser. Aquela travessa, eu vou especificar. Então estás a questionar porquê? Ó bem, galinha, não... Tu que até a última reunião disseste vez aqui, até como município... E vou, olha, para tratar de situações destas, políticas como os meus amigos estão a fazer neste boletim, a dar alguma informação aos municípios, que nada interessa, a fazer análises comparativas da receita, do financiamento do Estado que veio no vosso mandato e que veio no mandato anterior, o que é que isto serve de interesse para os municípios? Era agradável é que os meus amigos fizessem, em termos de custos desta demonstração, que eu tanto tenho pedido e que nunca falo nela, para dizer que, por exemplo, em fornecimentos e serviços externos, tiveram em 2014 1.409.142 euros, e isto, em 2017, passou para 2.407.000. Ou seja, em 2017 gastou-se mais 1 milhão de euros em fornecimentos e serviços externos do que em 2014. Já agora, só para complementar, que este valor decaiu, efetivamente, em 2018 para 2.135.000 e 1.844.000 em 2019. Bem, Galinha, estás-me a abanar a cabeça? Isto são dados concretos. Tu, olha lá. Tu agora, olha lá, o que tu estás a fazer... É a tua praia, é aquilo que costumas fazer. Mas eu naturalmente... É a praia, é a realidade dos fatos. Tu achas sensível... Peço desculpa, já concluo. Mas eu quero responder porque ele atacou o material... Desculpa lá. Eu quero responder porque eu tenho que chamar mentiroso ao Zé Filipe. O Zé Filipe atacou-me aqui pessoalmente. E eu quero aqui dizer, pela minha honra, que nunca meti... O meu carro nunca esteve em nenhuma azinhaga do bairro Fragoso, à exceção do portão onde se entra para o quintal da minha sogra, porque a minha sogra morava lá, já faleceu, que nada foi alcatroado à frente da casa da minha sogra. Então, se calhar... O Zé Filipe está a dizer é uma mentira, e como tal,
Eu nunca meti aliás, o quintal da minha sogra, como conhecem, tem um portão grande e entra-se lá para dentro. E, naturalmente, ia à casa da minha sogra. Mas o que está à frente desse portão não foi alcatroado. Está assim desde há 30 anos atrás. O resto do bairro Fragoso também está desde há 30 anos Zé Filipe, era isto que tu querias, não era? Era isto que tu querias. Desculpa lá. É isto que tu andas. Tu andas sempre nas conversas estéreis, estás a perceber? Mas tu, eu tenho algumas dúvidas. Essa tua, lá está, esta tua candura, depois derrapa para aí. Tu vais buscar agora uma conversa que é onde ele guarda o carro numa garagem, mas isso é o quê? Por isso é que eu nunca o quis dizer. Isso é o quê? Por isso é que vamos lá questionar se foi ou não foi alcatroado, isto que eu estou a dizer. Aquela travessa que vai por trás da Misericórdia e que dá depois na parte de trás dos quintais, ou existiu algum alcatroamento novo ou não? Foi o que me disseram e quis perguntar. Houve um arranjo dessa que não é do bairro Fragoso, então vamos a falar do bairro Fragoso. Ora aí está. O meu carro nunca passou por essa azinhaga, nem entrou em garagem nenhuma, pá. João, era o que eu não estava a querer dizer e que eu ouvi aqui críticas em relação a isso, se calhar sem fundamento. Mas ouviste por isso críticas? É que eu não te estava a querer tocar nisto. Mas tu insististe para que eu... Olha lá, ainda tenho rabos de palha, estás a perceber? Exatamente, pronto. Aliás, tudo perfeitamente clarificado. E se fosse um indivíduo sério, que não é, se fosse um indivíduo sério, fazias aquilo que eu fiz contigo. Não, fazias aquilo que eu fiz contigo. Tinhas que ouvir isto agora. Quando recebi aqui críticas e reclamações daquele teu terreno, que era teu terreno onde o Eusébio tem as ferramentas e os altares do bairro 15 de Abril, eu não trouxe isso para nenhuma reunião de Câmara, fui falar contigo pessoalmente, lembras-te? Lembras-te ou não te lembras? Dizes, Zé Filipe, recebi críticas, disse assim, eu sei que não tens a culpa, mas o terreno é teu. Fui falar contigo, tivesse a coragem e a hombridade. Tu não, tu és um cobarde. Eu sou um cobarde. Tenha lá, olha lá. Trouxeste para aqui agora um assunto para me atacar pessoalmente na reunião de Câmara, quando não tiveste a hombridade de chegar ao pé de mim e dizer, olha, desculpa, vieram-me dizer isto, João, é verdade, pelo menos saber se era verdade. Eu acabei de dizer que não queria tocar no assunto. Zé Filipe, desculpa lá, eu não te admito isso, desculpa lá. Não te admito, queres fazer os outros parvos. Não queria tocar no assunto, até se não querias tocar no assunto, não falavas no assunto, pá, desculpa lá. Não queria tocar no assunto, isso é hipocrisia, isso é que é demagogia, é hipocrisia. Estás a perceber? Se não querias tocar no assunto, se não querias tocar no assunto, não tocavas no assunto. Mas em vez de estão nervosos por uma coisa tão simples, porquê? Uma coisa tão simples. Faz sentido. Estás a acusar que eu fui a alcatroar Eu só fiz uma pergunta se foi alcatroar. Então tu, como vereador, tens essa coragem. Estás a acusar outro vereador. Eu acusei-te. Uma rua onde tinha uma garagem onde punha o carro. Eu nunca pus o meu carro em garagem nenhuma daquela zona a nascer o quintal da sobra, pá. Desculpa lá, eu não te acusei, eu fiz-te uma pergunta. Só uma pergunta. Fizeste uma pergunta? Uma pergunta, eu não fiz uma afirmação, fiz uma pergunta. E eu volto-te a dizer, tu perguntaste se no bairro Fragoso tinha havido algum alcatroamento recente. E até me perguntaram se aquilo pertencia ao bairro Fragoso ou não, se eu sabia. Não, mas já agora vou-te explicar. O bairro, aquilo que acontece é uma azinhaga, é terra batida que vai... Mas que comporta que seja tu viver. Então agora vou-lhe dizer a explicação. A Misericórdia, como você sabe, no tempo do senhor provedor Baguinho, conseguiu um projeto a terras dentro para fazer um circuito de manutenção aberto a toda a população da vila. Um circuito de Sim, tem conhecimento disso que... Depois dessa inauguração, deduzo depois da inauguração, até porque faz parte dos órgãos lá da Santa Casa. És o contabilista, não é? Portanto, sabes, o melhoramento lá foi feito. A Serra Gente financiou aquele projeto. E a intenção daquele projeto foi requalificar todo aquele espaço, como tu sabes, era terra batida, e como a maior parte desse espaço foi todo impermeabilizado, deixou de ser terra batida porque a água e aquilo é um terreno inclinado, como tu sabes, a água chovia e naturalmente ia se infiltrando na terra. Quando o terreno foi todo impermeabilizado para instalar os arruamentos, instalar os equipamentos, toda a água que chovia saía pelos agulheiros, aquilo tem um muro alto, saía pelos agulheiros da rua e enfiava-se por uma pequena azinhaga que está em frente desses agulheiros, de onde saía a água, que criava valas enormes que as pessoas tinham ali, nomeadamente eram só duas pessoas. É um ex-funcionário nosso, que era o João Gambas, salvo erro, é outra pessoa, e era o tio da minha mulher, o Sr. Franklin, o chocalheiro, que já faleceu. Eram as 3 pessoas que ali moravam. E então solicitaram que ele não podia ser portado, enfiava-se por as garagens adentro.
E então, esse bocadinho da Senhaga, que é uma coisa aí com 40 ou 50 metros, foi lá colocada massa fria para minimizar aquela questão da água se infiltrar por ali toda afora. E fez-se um pequeno desnível de um lado e do outro para que a água pudesse escorrer para dentro do estalete da Câmara. Portanto, isso foi feito. E posso dizer, nunca meti o meu carro na casa, na garagem do tio da minha mulher, estás a perceber? Uma vez se entende. Ô, João, Agora, e só... é vergonhoso da tua parte teres tido a atitude que tiveste. Mas para isso... Desculpa lá, vamos lá. Eu não perguntei, eu não afirmei. Ó Zé Filipe, desculpa lá. Desculpa lá, tudo bem, galinha. Então, Mas pensas que os outros são parvos. Até eu agora, ouve lá. Eu agora ouço uma coisa má em relação a ti. Ouço uma coisa má. E venho para aqui e venho numa reunião pública, venho-te fazer a questão sem ter a certeza ou não. Tu achas isso ético? Achas isso normal? Achas que isso, a pergunta que tu fizeste, achas que traz elevação à política no nosso Conselho? Achas que é disso que o nosso Conselho precisa? Por amor de Deus. olha lá, até tu achas que não é lamentável aquilo que eu ouço aqui muitas das vezes da vossa parte, ainda como na reunião anterior acabei de ouvir. Até estou aqui obrigado a ouvir. E por fazer uma pergunta, eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma pergunta. Tu pensas que os outros são parvos, não é? E tu pensas que eu sou parvo também. Não, até estou lá uma coisa, olha lá uma coisa, isto é assim. Uma pergunta que fizeste, como se ele tivesse sido favorecido por ter... Tu te perguntaste se era a garagem onde ele punha o carro. E ele dizia-me que não. Eu perguntei. O que eu perguntei foi se esta... Eu só acho lamentável, mas pronto, a discussão é entre vocês. Tu já roubaste algum dinheiro? És contabilista da Misericórdia. Tu já roubaste algum dinheiro à Santa Casa da Misericórdia? Não roubei. Não roubei, João. Okay, estou ofendido por isso. Deixa lá. Não roubei, claro que não. Isso está concluído, Luís Miguel. Mas já agora em relação àquilo que eu disse, que me abanaste a cabeça, o que eu digo que falasse aí em campanhas e não sei o que mais, com o dinheiro de 10 e 2 municípios do Conselho, quando estamos a dizer neste boletim informativo, esta informação que eu acabei de falar, qual é o interesse útil, o que é daquilo que lá vem dessa análise comparativa? Isso é o quê? Isso não é uma questão político-partidária. Quando eu digo que venho para aqui como um município, acham estranho e escandaloso, então aquilo que se passa ali é o quê? Isso não é meramente campanha partidária e política, aquilo que ali vem. Porquê é que não se diz que em 2016 podias ter tido menos receita das transferências de Estado, mas tiveste receita extraordinária de IMT de 500 ou 500 e tal mil euros. Em 2018 tiveste mais 500 e tal ou 600 mil euros dessa receita extraordinária. Porquê é que não se diz aquilo que me dizem que é uma utopia e que não faz sentido a rúbricas, são estas rúbricas todas que identificam estas despesas e conseguimos avaliar aquilo que eu acabei de dizer. Isto é que é do interesse dos municípios. É isto. Zé Filipe, vamos lá ver. Isto é assim. Desculpa lá, desliguem lá os microfones. Peço desculpa. Olha lá, o que é que está aqui em causa? É que tu, por força, que queres que as rúbricas contabilísticas é que venham aqui para cima da mesa porque tu és contabilista. Mas a mim o que me interessa, ouve lá, o que me interessa é o seguinte, o que me interessa é mais qualidade de vida, mais investimento numa altura, eu vou-te fazer uma imagem, tu no outro dia perguntaste-me qual é que era a questão, quais foram as dificuldades. E eu disse-te que quando apresentarmos o documento de prestação de contas, eu vou pôr lá umas componentes das dificuldades, mas algumas estão no boletim. E foi isso. As transferências do Orçamento de Estado foram uma redução que nos atrapalhou aqui. E mais. Tu estás aí agora a ir buscar IMTs, mas o IMT é um imposto, como tu sabes isso, ou melhor, devias saber, é um imposto que nós nunca sabemos, nunca adivinhamos se vamos receber IMT ou não. É uma coisa aleatória. Podemos receber, mas podemos não receber. Portanto, agora, o que é certo é que as transferências do Orçamento de Estado reduziram, mas eu na prestação de contas faço uma apresentação com o seguinte, com a taxa de crescimento que vinha sendo no mandato anterior. E se ela se tivesse mantido? Se calhar estamos a falar de receitas de mais 3 ou 4 milhões de euros.
Estás a perceber? Hoje, se a taxa de crescimento das transferências do Orçamento de Estado se tivesse mantido naqueles mandatos, naqueles anos em que, em vez de crescerem, reduziram. Portanto, como tu vês aí no boletim, que ainda não tinhas visto, e por isso é que isto é importante às pessoas, isso é um documento de informação aos municípios, tal como outro boletim, quer dizer, já recebi notas também de municípios a dizer que faltava isto, faltava aquilo, mas o objetivo não era colocar aí tudo, não é possível colocar aí tudo o que a gente fez. Portanto, portanto, foi uma pincelada naquilo que a gente fez. E isso, lá ver, para ti, o que conta são as rúbricas contabilísticas. Para mim, o que conta é só no que falas, é a rúbrica contabilística. Portanto, para mim, o que conta é mais investimento, como foi feito, mais qualidade de vida, mais equipamentos, mais serviços à população, com um nível de impostos baixo, com um endividamento baixo, melhorando os eventos. Aliás, o boletim municipal é um exemplo de um melhoramento. Edições de livros na cultura. Portanto, nós editámos mais livros em 12 anos do que a CDU em 29. Portanto, a CDU há 29 anos está no Conselho, está a gerir o Conselho. Portanto, e essa é outra situação que parece que se esquecem. Quer dizer, nestes 40 e tal anos depois do 25 de Abril, a CDU geriu o Conselho 29 anos. E o PS, agora, quando nós terminamos o nosso mandato, é 16. Portanto, ou seja, isso é esquecido. Agora, o que me interessa é isto. E depois interessa-me o seguinte. Interessa-me que as receitas sejam superiores às despesas, que é para manter as finanças equilibradas, para não pôr em causa o futuro, quer do Conselho, quer dos novos executivos que para cá venham. E isso foi o que nós fizemos. E mais, deixamos também podes ver depois na prestação de contas, deixamos projetos para o futuro e candidaturas aprovadas. E eu agora pergunto-te a ti, quando é que cá cheguei em 2009, quantas candidaturas a fundos comunitários é que eu tinha cá aprovadas? Posso dizer aqui Isso, qualquer já coisa? agora, se me é permitido, Luís. Só vocês é que podem fazer campanha. Ou só vocês é que fazem campanha? Mas já agora, se me é permitido, eu acho que é extremamente importante, Bengalinha, e peço desculpa por esta minha insistência, que todos nós saibamos como é gasto o dinheiro que é recebido para o município, certo? Já houve alguma explicitação da vossa parte em termos daquilo que me dizes que é uma utopia e que é impossível esclarecer em termos destas rubricas. Eu poder-te dizer que, em termos dos subsídios referidos, que estão a dizer que é esse diferencial tão substancial, que, por exemplo, desde 2014 receberam de subsídios, e não estou a dizer só que seja do Estado, seja de onde for, receberam 4.208.127 em 2014. Em 2015 já foram 4.424. Em 2016, 4.442. 4.554. E este ano, 2019, já vais com 4.977.000. Em 2011 e 12 era 4.421 e 4.604. Tem havido um acréscimo desta mesma receita sempre contínuo. Em termos das despesas de fornecimentos e serviços externos, e não hoje, para não estar com muito tempo, mas na próxima reunião, poderei dizer rúbrica por rúbrica, e quando se me diz que é uma utopia, que é impossível, quase me chamaram que um ignorante nessa matéria, quando foi na reunião de prestação de contas, eu tenho esses quadrozinhos já aqui, os tenho para esclarecer. Não me foi dito que era uma utopia, aquilo que eu pretendia. Homem, quem te disse, Zé Filipe? Hoje não é hoje. Portanto, eu acho que tu és um exemplo claro do que as gravações aqui das reuniões te transformaram. Foi o Dr. Pimenta. Deixa-me lá acabar agora, né? Deixa-me lá acabar, posso ou não posso? Pronto. Esta questão das reuniões serem transmitidas, isso transformou-te, percebes? Quer dizer, pareces outra pessoa, mas tu disseste, prestação de contas, não foi prestação de contas, foi orçamento, rapaz. Foi orçamento, foi a discussão do orçamento, não foi da prestação de contas. A prestação de contas há de ser. E quem te disse que era quase uma utopia, não fui eu. Foi o contabilista também do município. Também. O contabilista também.
Não, desculpa lá. A primeira pessoa que te falou na utopia foi ele, e depois é que tem repetido aquilo que ele disse. Isso está numa ata, Zé Filipe. Agora estás a querer. Esse é que tu, olha lá, esse é que tu fazes um exercício que é de contrariar a realidade. Portanto, tu tens a tua realidade. E defendes. Mas eu não vou continuar nessa teimosia, que isso é só teimosia, a tua teimosia. E pronto, portanto, o que é que eu te vou dizer? Olha, eu só começo a discutir isso contigo quando tu me trouxeres o teu empréstimo de crédito à habitação para construção que não tiveste período de utilizações, tiveste só uma utilização. E eu gostava de ver isso, estás a perceber? Gostava de ver. Quando me trouxeres isso... O meu amigo faz empréstimos atualmente com períodos de carência, porque todos aqueles do crédito à habitação tinham período de carência, e nesse mesmo boletim dizer que faz lá investimentos dos quais de autofinanciamento não vai pagar um tostão, vão ser pagos quem vier atrás que fecha a porta. Aquilo que lá está é aquilo que é financiamento do Estado. Zé Filipe, não levantes questões. Não estou a levantar questões. Não levantes questões. É real que eu estou a dizer. Não levantes questões, porque eu ainda tenho um carro na garagem, estás a perceber ou não? Eu ainda tenho, não me digas a mim que eu tenho um carro na garagem, que isso não me dizes a mim. O que eu quero é que o meu amigo me diga se isto é real. Não me digas isso a mim. Se fazes afirmações, tens de as concretizar. Porque isso é política feia e é política baixa. Então vou-lhe fazer... Tu achas isto normal? Tu estás a olhar para um ecrã onde tens números que eu nem sei o que os números tu aí tens. Mas o meu amigo tem que ter conhecimento deles, caramba. Isto é uma exatamente. Ou seja, o gestor quem está é o meu amigo, não sou eu. Eu não vou continuar. Não vou continuar. Olha, eu vou fazer um desafio, Sr. Presidente, se me é permitido. Há a possibilidade na reunião seguinte de trazer este quadro, dizer quais foram as rúbricas que o meu amigo diz que não consegue. Bastam estas. As mais significativas que estão, que é as eletricidades, que é os outros trabalhos especializados e os trabalhos especializados, quando foram gastos e consumidos ao longo destes anos. Eu tenho aqui, posso apresentar na reunião seguinte. Não, então eu faço um desafio. Então já tens isso aí. Mandas-me, eu analiso... Não vou mandar. Até deu-me trabalho a fazer isto, o meu amigo diz-me para eu ir ver na página 68, está lá todas as indicações e agora eu vou... Olha, eu não vou continuar este diálogo contigo. Pois eu sei que não tem que mandar, Sr. Presidente. Quem tem que dar essa informação é daí para aqui e não daqui para aí. Certamente que sim. Mas eu vou esclarecer. Não é isso que eu estou a dizer, Zé Filipe. Eu não vou, olha lá, desculpa lá interromper. Eu não vou continuar este diálogo contigo. Se quiseres falar sozinho, podes falar sozinho. Eu não vou continuar este diálogo contigo. Percebes? Pronto, então pronto. Vai ficar aqui que eu, não hoje, porque já o tomamos muito tempo, que isto seja esclarecido. Estas rúbricas todas, a que dá a origem e qual é o efeito destes resultados, em termos de fornecimentos e serviços externos, gastos com pessoal e outros. Vamos debater isto depois na próxima reunião. Eu vou apresentar... Eu marco-te uma reunião com o António Pimenta, que é o contabilista da Câmara. E tu discutes isso com ele. Não é com ele, é com o Sr. Presidente. Estamos a falar de gestão, não estamos a falar de aspectos técnicos. Não, nós estamos a falar de rúbricas da contabilidade. E porque tu és contabilista e então agora agarraste disso. Mas eu não vou atrás disso, eu não me interessa isso. Eu já te disse o que é que me interessava. Mas me interessa qualidade de vida, investimento. Ouve lá, tudo bem. Não me fales em carros na garagem como falaste ao João Pereira. Não fales nisso. Não fales em carros da garagem da minha sogra, que isso comigo na paz. Ou então concretizas. Isso é a política que a gente não precisa. E se tens aí um quadro, vamos lá ver, se tens aí um quadro com números, então envia-me o quadro e eu na próxima reunião discutirei esses números contigo. Não. Estes números são... Tu estás-me a mandar valores, sei lá que valores é que aí tens. Estão na prestação de contas. São só esses, foi de lá que eu extraí. E nos balancetes que me foram facultados. São iguais. Zé Filipe, mas qual é que é o problema de mandares os números? Não, acho que não faz sentido. Mas eu estou-te a pedir, estou-te a pedir, enviamos lá, que é para estarmos a discutir a mesma coisa. Estamos a discutir a mesma coisa. Por amor de Deus. Então, há bocadinho dizes-me que não querias que eu chamasse, agora estás-me tu a chamar a par para mim. O meu amigo peça-me informação do autofinanciamento e o meu amigo diz-me que está na página 68. Vai vir ao mapa que está lá. Não foi nada disso, não foi nada disso. É irreal o que eu estou a dizer, Bengalinha? Opa, irreal, sei lá o que é irreal. Pois não sabe, mas tu dizes não te lembras de me teres dito isto? Lembras-me de dizer isto? Não sabes onde é o limite do bar Fragoso? E se calhar não sei, se calhar não. O que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu sabes?
Não, Tu sabes então, todos os limites do Conselho, onde são barra, onde termina e onde não termina. não sei. Então só somos iguais. Somos iguais. sei. Ora, aí está. Bem. Quando eu digo, já agora para referir isto, eu gosto das coisas sempre. Quando eu digo isto da garagem, eu volto a dizer que foi como pergunta, e se fui ofensivo, não foi minha intenção fazê-lo. Nem quis. Epá, pronto, então não digo mais nada. Ficamos mesmo- por aqui. Ok. Pronto, Isso, então, mas, isso é mesmo sendo lamentável, assim, isso é mesmo lamentável. eu acho que é lamentável, de facto, o que vocês também acabaram de fazer. Eu não chamaria, pelo menos aqui, à frente de toda a gente, cobarde, nem menos sério a um dos vereadores, ou ao presidente, ou fosse a quem fosse. Acho que isto é descer mais o nível, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não há necessidade, e tu, bem da linha, se fartaste aqui dizer que não devemos baixar o nível a estas reuniões, pois olha, então vai ver as gravações e veja lá o que é que acabaram de fazer. Porque o João disse que nós estávamos aqui com muito nervosismo por qualquer coisa que eu nem me interessa saber porquê. Epá, se eu estou a ver vocês nervosos desta maneira e não são candidatos, imagine se vocês fossem candidatos. Imagina. Porque, epá, eu acho também inadmissível o que o João tentou aqui fazer comigo e com os trabalhadores da Câmara. Porque o João tentou-me pôr aqui contra os trabalhadores da Câmara ou eles contra mim. Mas eu aí deixo só aqui, não vou discutir isso, como eu disse há fim, não vou discutir isso. Eu deixo só, se o João estivesse tão preocupado com os trabalhadores da Câmara, já tinha resolvido a questão da opção gestionária e se calhar tinha resolvido também outros problemas com os trabalhadores, já estava a pagar o subsídio de insalubridade, se calhar já estava. Se eu estivesse de facto preocupado com os trabalhadores da Câmara, era isso que eu já tinha feito. Não era andá-lo a gabá-los, a dar graxa, que eles põem bom alcatrão ou põem mau alcatrão. E já agora, deixem-me lá também lembrar já sobre o alcatrão, eu lembrei-me aqui de duas coisas. Quem é que comprou a pavimentadora? Quem é que comprou o cilindro? Quem é que comprou isso tudo que vocês andam a espalhar alcatrão? Foram vocês ou foi a CDU? Bom, mas isto para terminar, vou só dizer uma coisa. Deixa-me só terminar, só a favor. A CDU, amigos, já foi julgada em 2009. Já foi julgada em 2009 e pagou por isso, por tudo aquilo que fez de mal. Agora, dentro de alguns meses, vão ser julgados. E depois a seguir a gente vai ter algumas conversas com certeza sobre isso. Deixa-me só, para concluir, vamos lá dizer uma coisa. Quer dizer, Luís Miguel fala de coisas de 2009, mas é só o que lhe interessa. Portanto, foste buscar o alcatroamento de 2009, porque era o que te interessava a ti. E depois há uma coisa que é importante, que é, desliga lá os microfones, desculpa lá, Zé Felipe, desliga lá os microfones. Há uma coisa que é importante, que é, pela conversa do Luís Miguel, portanto, o Luís Miguel ia falar nos alcatroamentos de 2009, foste infeliz na rua de José Sousa Cabral, porque por acaso essa até agora foi dominada, mas foi substituída aquela conduta que devia ter sido feita em 2009 e não foi, como sabem, mas vamos ver, continuo a achar que para não baixar o nível não se pode ir buscar assuntos que a gente já sabe que o nível pode baixar. E ir buscar nesta altura, e que foi a causa disto tudo, situações do alcatroamento de 2009, que foi a campanha de 2009, eu acho que a origem é essa. Mas pronto, cada um é responsável por aquilo que diz e as pessoas avaliarão naturalmente. Luís Miguel, mas eu não consigo, portanto, por um motivo que tu aí falaste. Tu falaste da opção gestionária. Só por desconhecimento, com certeza, é que falaste nesta situação da opção gestionária. Porque a opção gestionária foi possível ter sido, ou melhor, era possível ter sido feita na gestão CDU, que não foi, em 2009 ainda. Então, e agora, quer dizer, a CDU não o fez. Vocês prometeram que a faziam. Mas depois houve circunstâncias. Prometeram como vocês prometeram que a faziam. Prometeram que a faziam. Comprometeram. Então, mas olha lá, então, se vocês prometeram que a faziam, não a fizeram. Nós comprometemos. Não fizemos porque vocês ganharam as eleições. A gente saiu. Não. Luís Miguel. Tinham que ser vocês a continuar, obviamente. Luís Miguel, essa do que fazia, olha lá, essa que tu já disseste aí no outro dia, dos centros históricos, essa também não pega. Ou seja, tu dizes assim, se não tivéssemos perdido as eleições, fazíamos. Mas o centro histórico, eu tenho aqui o programa eleitoral de 97 e já cá está os centros históricos. Quem é que me diz a mim que tu, em 2010, os fazias? Então, vinhas a prometê-los desde pelo menos 97. Portanto, ou seja, eu acho que ainda é cedo para
falarmos em campanhas eleitorais. Quem foi buscar o assunto foi, neste caso de hoje, o Luís Miguel. E eu acho que quem teve muito mal aqui foi o Sr. Zé Filipe, mas isso é a minha opinião. Naturalmente, as pessoas farão o seu juízo. Bom, então... Desculpa lá. Diz. Desculpa lá, se quisesse ser justo agora, também tinhas que falar em alguém que chamou cobarde e menos sério outra pessoa, porque acho que numa coisa destas não se devia passar uma coisa destas. Eu acho que queiras passar as culpas para cima de mim, eu até percebo, entendo, e tenho as costas largas e como grande a cortiça. Mas há coisas que eu não consigo ouvir e calar, desculpa lá. Mas está bem, mas olha lá, Luís Miguel, até eu agora, portanto, o teu colega vereador faz uma pergunta de âmbito até familiar e aquilo pode ser considerado um ataque pessoal, desculpa lá. Onde punhas o carro, uma garagem onde punhas o carro. Mas a gente somos todos parvinhos ou quê agora? Aquilo é um ataque pessoal e depois vocês já estão a criticar a reação do João. É claro que o João não devia ter dito o que disse, mas então, quer dizer, mas ele disse aquilo porquê? E lá estamos nós, nos efeitos e esquecemos as causas. Quer dizer, vocês podem vir buscar a campanha de 2009. E então, mas só pode ser falado cirurgicamente aquilo que vocês falam. Não pode ser. E por isso é que eu digo que, na minha opinião, eu acho que a gente guarda o último mês para as campanhas e que preparamos e tal. Eu acho que é o melhor, porque senão levamos, digamos, o tempo que devemos discutir as coisas essenciais e estamos nas coisas estéreis, percebes? E o José Filipe, mais uma vez, faz aquilo que é. Olha para um computador que tem ali, tem lá uns números que eu acredito, eu nem percebi o que é aquele... Olha lá, Luís Miguel, espera lá. Desculpa lá. Agora faço-te uma pergunta, desculpa lá, é maldosa, mas vou-te a fazer. Maldosa, mas não é nada de... O que é que ele apresentou? Que valores é que ele apresentou? Ele acabou de dizer de onde é que tirou os números. Não, mas diz-me lá tu, foi de onde? Ele respondeu-te muito bem de onde é que os tinha tirado e ainda te respondeu melhor. Ele deu-te um exemplo, quando tu mandaste lá para a página 69 ou para a página não sei quantos, não deste os dados, mandaste ele dar, ele agora respondeu-te muito bem. Se tu quiseres os dados dele, vai tu buscá-los também. Agora porque é que ele está olha lá, estás a ver? Ele respondeu exatamente como ele te respondeu. Se quisesse esse mapa, vai à Não, procura deles. tu não consegues responder. Tu não sabes que comparações é que ele está ali a fazer. Não sabes, naturalmente. Ele acabou-te a dizer. Mas diz-me lá tu o que é que fixaste o que ele disse. Diz-me lá. Agora, e onde é que ele está a comparar? Agora faço-te a pergunta. Mas estás-me a chamar parvo a mim agora também. Então, mas vocês hoje estão a baixar o nível desta maneira para quê? Não. Então, se ele acabou de dizer de onde é que tirou os dados, porquê é que tu agora estás-me a fazer uma pergunta dessa? Sabes porquê? Estás a querer que eu te responda ao quê? Não. Não me tiras do sério, Benjamin. A mim não me tiras do sério. Tal e qual como estás a dizer que ele não tens carro da garagem, eu também não tenho. E a mim não me tiras do sério nesse aspecto. Pronto, então tudo bem. Eu acho que antes da ordem do dia está... Mas já, Bengalinha, já se não percebeste os números que eu disse, eu posso repeti-los novamente. Não, eu sou também uma pessoa com formação em números. Números para mim são sagrados. E gosto de os ter à frente para olhar para eles e ver. Estás a perceber? Portanto, se tu quiseres que eu discuta números contigo, podes-me dizer assim, olha, vamos discutir isto. Não é um ficheiro que tu fazes, que eu não sei onde foste buscar isso, envias-me isso. Se tens o ficheiro feito, que é aquilo que eu faço em relação aqui aos documentos. Portanto, nós temos aqui uma ordem de trabalhos. Portanto, o orçamento, 94 páginas ou 93, o documento foi-te enviado. Certo? Pronto, foi-te enviado. Tu tens lá o documento que a gente vamos discutir. Agora, tu estás a discutir comigo um documento que tu fabricas e eu... Isso não faço. Mas eu vou-te dizer, de onde tirei a informação são dos balancetes. Como foram enviados, 2014... Zé Filipe, desculpa lá, mas isso não me interessa. Não te interessa de onde os tirei? Tu és contabilista, não vês que eu não sou contabilista, filho. Eu não sou mas contabilista. Tens aí os serviços técnicos que são contabilistas. Bengalinha, é tirar, olha, é rubricas da 6.2, a dizer o que é água. Só te interessa as rubricas, lá. Zé Filipe, a mim não me interessa. É o que não interessa apresentar, Bengalinha. Não, a mim não me interessa rubricas, não. A mim interessa-me a qualidade de vida das pessoas, percebes? É isso que me interessa. Até isto que eu acabei de dizer também não te interessa, Bengalinha. O quê? Isto que eu acabei de dizer, que tínhamos em fornecimentos e serviços externos 1.409.000. Não. Isto não interessa? Não me interessa isso. Não me interessa discutir isto contigo assim.
Tu estás a fazer aquilo que sempre fizeste. Foi discutir este tipo de coisas, estás a perceber? É isso que tu consegues fazer. E nunca consegui, já viste? É uma dificuldade tremenda para as discutir. Primeiro porque não tenho informação. Primeiro porque eu não a tenho e porque tenho que andar a pesquisá-la aqui e ali. Ó Zé Filipe, não digas isso, pá. Não digas isso. Estamos numa reunião de câmara, Zé Filipe. Oh, Estamos numa reunião de câmara. Esta informação Estamos foi-me numa reunião de facultada. câmara, Zé Filipe. Estamos numa reunião de câmara. Pronto. Portanto, mais coisas, mais pontos neste ponto antes da ordem. Eu só queria dizer aqui uma coisa. Há bocado exaltei-me, como naturalmente qualquer ser humano se exalta, que eu não me lembro nunca de ter havido aqui um ataque pessoal da forma que o Zé Filipe aqui fez, ainda por cima um ataque pessoal infame, porque não tem qualquer base de sustentação, nem ele fez um trabalho, se eventualmente queria trazer esse assunto para aqui, deveria ter ido procurar informação, certificar-se de facto o que aconteceu, chegar aqui desta forma e fazer este ataque. Eu dei-lhe o exemplo do que fiz, quando me vieram fazer queixas dele, dei-lhe o exemplo do que fiz. Só para vermos quais são a forma de estar na vida de cada um. Se calhar para mim seria também, politicamente, mais vantajoso vir aqui, e falei com ele pessoalmente, não trouxe para a reunião de Câmara. Portanto, é inédito a forma como o Zé Filipe aqui fez este ataque hoje. Como estamos a ser, eventualmente, alguém vai ver isto, eu quero dizer que estou aqui há 12 anos, e antes desses 12 anos tenho a minha vida toda por trás de mim, nascido, criado, e a minha vida profissional em Alcaços e Évora. Nunca tive qualquer problema com justiça, nem problemas de caráter, e aquilo que o Zé Filipe aqui fez foi uma coisa muito feia, que é dizer que eu utilizei meios da Câmara em benefício próprio. E isto é grave. Portanto, é muito feio, e ele não devia ter feito. As desculpas, se vierem a acontecer, não se fazem, mas evitam-se, ou pensam-se primeiro naquilo que se faz, porque eu nunca atacaria da forma que ele atacou ninguém. E tive aqui vários processos na Câmara, onde de facto havia colegas vereadores que eventualmente teriam também, digamos que a sua vida, etc. E nunca farei afirmações como o Zé Filipe aqui fez. E o que o Zé Filipe aqui fez... Peço desculpa, não fiz afirmações, fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, João, não fiz uma afirmação. Essa pergunta tinha um objetivo não me interessa. tinha um objetivo inocente como tu és uma pessoa inocente, passas a imagem de ser uma pessoa de grande caráter e de seriedade, e é uma pergunta inocente, e quando de facto, sem teres bases nem argumentos, porque para fazer uma pergunta dessas, tem que se ter minimamente algum suporte para fazer. Porque não é de ânimo leve que se põe aqui em causa o caráter de qualquer outra pessoa sem ter argumentos para defender. Se alguém me vier dizer, Zé Filipe, é isto, é aquilo, é aquilo outro, eu não venho para aqui fazer perguntas, Zé Filipe, tu és isto, aquilo e aquilo outro. Não venho fazer. E se eu tivesse que fazer, teria que ter bases para o fazer. E aquilo que tu fizeste foi isso. Tu ias dizer, olha lá, tu fizeste isto, assim, assado, não sei o que mais, só porque me vieram dizer que fizeste, porque metias o carro lá numa garagem e mandaste alcatroar o coisa. Desculpa lá, isso não se faz, pá, Zé Filipe. Isso é muito feio da tua parte. Bom, penso que está tudo dito, as ações ficam para quem as faz, vamos continuar a reunião. Portanto, estamos antes do período antes da ordem do dia, como sabem, e pergunto, para além destes assuntos que tratámos, há algum assunto outro que queiram abordar neste período ainda? Não, está não havendo. Ponto 2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 24 de fevereiro de 2021. Portanto, este ponto é para retirar, se faz favor. O ponto 2 é para retirar, porque a ata não foi terminada a tempo e por isso não pôde seguir. Portanto, virá na próxima reunião. Ponto 3, informação sobre a atividade da Câmara. Portanto, tal como as notas antes da ordem do dia, também esta informação eu envio aos colegas vereadores e agora faço aqui um breve resumo de alguns dos pontos enviados. Portanto, referir que no dia 19 de março a Biblioteca Municipal iniciou uma participação num projeto internacional chamado Além Livros, com uma escola de Angola. Portanto, é uma escola privada,
há uma pessoa de Viana que está ligada a essa escola em Angola e, por isso, propôs à nossa biblioteca este intercâmbio virtual, digamos assim, para que se estimule o gosto pela leitura, sejam conhecidos, sejam dados a conhecer autores nacionais e internacionais, bem como promover, digamos, o intercâmbio cultural e social entre as duas partes. Depois, referi que no dia 25 teve lugar o briefing semanal entre o Serviço Municipal de Proteção Civil, os bombeiros voluntários e a Guarda Nacional Republicana. No dia 25 também realizou-se da parte da tarde a Comissão Distrital de Proteção Civil, portanto tudo isto é feito por videoconferência. Como sabem, esta reunião tem uma periodicidade também quinzenal, como as nossas reuniões, e por isso amanhã haverá outra reunião. No dia 26 participei em representação da CIMAC no Conselho de Administração, no reunião do Conselho de Administração da GESAMB. No dia 27 o município voltou a associar-se à iniciativa simbólica A Hora do Planeta, portanto, durante uma hora, alguns equipamentos do município, portanto, tiveram com a energia desligada, naturalmente que é uma ação simbólica para alertar para as questões ambientais. Depois, entre 29 de março e 1 de abril, portanto, foram lançados um conjunto de vídeos com atividades a desenvolver em casa pelos miúdos, particularmente entre os 6 e os 13 anos, que designámos de Fábrica da Páscoa Online, à semelhança do que temos feito para outros programas. Ainda no dia 30, portanto, participei também por videoconferência na Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica. Portanto, foi a aprovação do seu relatório de contas e também o relatório de atividades. Portanto, destaque para, também já aqui referi, para um novo website da associação que pretende, no fundo, promover e valorizar a cerâmica e a olaria tradicional, como é o nosso caso. De referir que dos 14 membros fundadores, dos quais Viana é um deles, portanto, estão a entrar mais municípios, portanto, foi informado que entrou também Oliveira do Bairro e Porto de Mós e também Leiria e Condeixanol. Depois uma nota para aqueles eventos gastronómicos que nós promovemos agora na Páscoa, portanto, sabores do borrego, e que, portanto, o que se pretende naturalmente é promover e dinamizar a economia local. Tenho aqui uma nota que uma das estações de televisão, a RTP1, fez uma reportagem nos nossos restaurantes. Desde 1 de abril, portanto, o município, no âmbito já das comemorações do 25 de abril, portanto, está a divulgar uma imagem por dia, até ao dia 25, de umas fotografias de Álvaro Tavares e José Tavares, cedidas pela Associação 25 de Abril. Depois, para além disso, também temos vindo a divulgar nas redes sociais imagens do nosso arquivo municipal destes últimos anos. Depois, 1 de abril de 2012, é só uma referência, fez 9 anos da constituição formal da Comissão Municipal de Toponímia. Como sabem, portanto, para além de atribuir os nomes às ruas, portanto, podem ser feitas mais atividades e, ultimamente, aqui em Viana foi colocada também a designação dos topónimos antigos por proposta da referida Comissão no âmbito de um trabalho de investigação do Francisco Baião. Depois, também, na perspectiva de promover a doçaria e, consequentemente, também a economia local, foram divulgados alguns vídeos também nas nossas redes sociais sobre alguns trabalhos de doceiras do Conselho.
O Clube de Sud Sénior também fez 11 anos no dia 5 de abril, portanto a primeira aula foi dada no dia 5 de abril de 2010, na Santa Casa da Misericórdia de Viana. Referir que é um projeto do município em parceria com as duas Misericórdias e com a Unidade de Cuidados na Comunidade e também com a Junta de Freguesia da Guia. Portanto, no fundo, o que se pretende é trabalhar com os séniores com autonomia e portanto, tem sido um dos projetos com sucesso. Temos mais de uma centena de idosos das 3 freguesias e as boas práticas do clube já foram, digamos, premiadas através de distinções e prémios atribuídos, quer de âmbito regional, quer nacional. E pronto, em termos de informação sobre a atividade da Câmara, é isto que tenho. Não sei se querem perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Deixa-me, se não te importar, só de dizer aqui uma coisa, se calhar devia ter sido há bocadinho no outro período, mas penso que também não fica mal enquadrado aqui. Eu queria felicitar, de facto, as funcionárias da Biblioteca e da Câmara, que no dia da poesia, salvo erro, fizeram uma atuação musical muito bonita. Foi muito engraçada aquela iniciativa, é de louvar. Com certeza que não teriam a obrigação de fazer, mas fizeram-no e muito bem feito. Já agora, obrigado. Elas naturalmente terão conhecimento do elogio. Naturalmente que resta-me dizer que no dia 23 de Abril, que é o Dia Mundial do Livro, está também previsto uma ação no mesmo, não é no mesmo âmbito, mas com a mesma filosofia. Portanto, é interessante, aconselho a ver. Ora, ponto 4. Conhecimento da relação dos espaços proferidos pelo Sr. Vice-Presidente no uso da competência subdelegada em matéria de administração urbanística. Portanto, estes elementos foram-vos todos enviados. Ponto 5, este é só para conhecimento, o ponto 4. Ponto 5 é a proposta de aprovação do auto de medição número 4, relativa à empreitada de implementação de zonas de controle e monitorização de perdas de água no Concelho de Viana. Portanto, o valor do auto são 51.538 e esta empreitada está quase concluída. Está quase concluída. Há questões? Não há? Ponto 6. Proposta de celebração de protocolo com o Automóvel Clube de Portugal. Portanto, o documento também nos foi enviado. Penso que existe aqui benefícios para as duas partes. Portanto, essencialmente para os autocaravanistas, mas também nos interessam, evidentemente. E eles também, como vocês viram, pretendem também alguns benefícios nas nossas atividades, mas tendo em conta que a esmagadora maioria delas é sem entradas, portanto, parece-nos uma forma de divulgar e promover o nosso concelho. Depois, o ponto 7. Proposta de transferências de verbas para associações do Concelho de Viana, atual contexto de pandemia por Covid-19. Portanto, é uma proposta, no fundo, o que estamos aqui a fazer é a transferir, digamos que o que nós designávamos e designamos, né, neste caso de apoio anual, mas no âmbito do Covid. Seguidamente, portanto, seguidamente não, mas iremos concretizar digamos, uma análise que está a ser feita também para os outros aspectos das associações, nomeadamente aquele que já aqui falámos, que tem a ver com a questão do IMI e tem a ver com outros aspectos que numa futura reunião traremos e, digamos, e explicaremos os critérios e essa questão. Não havendo questões, passo ao ponto 8. Proposta de transferência de verba para a Associação dos Amigos das Alcáçovas. Portanto, como sabem, assinámos um protocolo, não me lembro o ano, mas há uns anos atrás, e é uma proposta de transferência para, já agora peço desculpa, o
o valor total do ponto 7 são 12.400 euros para cerca de 30 associações, e este valor são 600 euros, o ponto 8 são 600 euros, que é, como disse, no âmbito de um protocolo assinado com a associação, particularmente com a secção do Alcáçovas Outdoor Trails, que, como sabem, entre outras atividades, realizavam umas caminhadas que também, por essa via, nos traziam muitos turistas para o concelho, que é aquilo que a gente, no fundo, todos pretendemos. Não havendo questões, ponto 9. Ponto 9, proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso. Portanto, é apenas uma município de Alcáçovas. Ponto 10. Proposta de abertura de procedimento concursal para preenchimento de 2 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho por tempo determinado para exercício de funções de nadador Salvador. Portanto, isto à semelhança dos últimos anos, temos feito todos os anos para as nossas piscinas. Ponto 11. Proposta de aprovação da nona alteração promutativa ao orçamento da despesa. E ponto 12. Proposta de aprovação da sexta alteração promutativa ao PPI. Eu peço à doutora Paula, que ela com certeza tem aí as notas destes 2 pontos, se faz favor, para informar. Até no orçamento da despesa é o reforço da rúbrica, de uma rúbrica de livros para venda, que são sobre as memórias paroquiais. Depois, são livros que depois vai haver o retorno dessa despesa. Depois temos uma avança na área da comunicação, que também teve que ser reforçada a verba, a aquisição de um trator, e depois temos aqui algumas empreitadas, que é o projeto do centro, pavimentações no Centro Histórico de Viana, fase 4, infraestruturas na Rua 5 de Outubro, em Aguiar. Portanto, são os projetos que foram reforçados. E no PPI foram as mesmas rubricas: a aquisição do trator, o Centro Histórico de Viana, fase 4, e as infraestruturas na Rua 5 de Outubro, em Aguiar, e há arranjos também paisagísticos em Viana e massas bituminosas. Foram estes os pontos reforçados, as rúbricas reforçadas na alteração ao PPI. Ok, não sei se tem alguma questão. Abstenção da minha parte nos 2 pontos. Também, né? Ponto 13. Proposta de legalização de estrutura Casa das Bombas, localizada na herdade dos Miras de Cima, em Viana, no âmbito do processo 157/20, cujo requerente é Pedro Maria José Melo Sousa Cabral. Portanto, os processos, os documentos foram enviados. Caso há alguma questão, alguém vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Ponto 14. Propostas de envio de notificações à Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e à Autoridade Nacional de Proteção Civil no âmbito do processo número 5/2019, relativo à legalização de obras no edifício de Aguiar, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Portanto, isto também foi enviado o documento. Alguém vota contra? Abstenção? Abstenção. Ponto 15. Proposta de legalização de telheiro para apoio agrícola, sítio na herdade da Misericórdia em Alcáçovas, no âmbito do processo 96/20, cujo requerente é João Alberto Batista Galvão. Alguém vota contra? Abstenção? Abstenção. Abstenção. Proposta de manifestação da intenção de indeferimento do pedido de legalização de obras no âmbito do processo 60/20,
cujo requerente é Bruno Miguel Batista Simões Mendonça Alcáçovas. Alcáçovas não é o nome dele, mas é de Alcáçovas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Abstenção. Abstenção. Ok. Então, damos por concluída a nossa ordem de trabalhos de hoje, da nossa reunião. Portanto, caso não haja necessidade de alguma reunião anterior, portanto, está prevista a nossa próxima ordinária para dia 21 de abril. Antes de terminar, pergunto se algum dos meus colegas quer fazer alguma referência, alguma nota, alguma questão. Pronto. Nada, nada. Não... Desculpa, Paulo. Nada. Isto já foi muita coisa dita. Não havendo, damos por encerrada a reunião de hoje e até dia 21 de abril, caso não seja necessário alguma questão antes. Boa tarde a todos.